Olá pessoal, sou o professor Denis Vargas e nessa videoaula vamos falar sobre equações e inequações trigonométricas no intervalo da volta completa. Vamos começar falando sobre equações trigonométricas. São equações do tipo f de x igual a g de x, em que f ou g são funções trigonométricas que apresentam a incógnita em um arco de alguma razão trigonométrica. Portanto, resolver a equação trigonométrica significa determinar o seu conjunto solução, ou seja, os valores que tornam a equação verdadeira. Nessa videoaula vamos abordar primeiramente as chamadas equações fundamentais: seno de x igual a seno de A, cosseno de x igual a cosseno de A e tangente de x igual a tangente de A. Vamos começar observando que pontos da circunferência trigonométrica simétricos em relação ao eixo y representam arcos suplementares, ou seja, aqueles cuja soma dá π radiano ou 180 graus. De fato, temos um arco aqui de comprimento A e o simétrico deste ponto em relação ao eixo y vai ser este arco aqui, verde, que é o suplementar de A, já que este pedaço aqui tem o mesmo comprimento que este arco aqui, que esse pedaço aqui. Então, a soma dos dois vai te dar π radiano ou 180 graus. E isso acontece independente do quadrante em que o A estiver. Dessa forma, chegamos à conclusão que a equação fundamental seno de x igual a seno de A tem como conjunto solução o próprio arco A e o seu suplementar, π menos A, já que esses dois arcos possuem o mesmo valor de seno de A, considerando o intervalo da volta completa. Observe também que pontos da circunferência trigonométrica simétricos em relação ao eixo x representam arcos de sinais opostos. Temos aqui o arco de comprimento A e temos aqui em azul o cosseno do arco de comprimento A. Então, o simétrico em relação ao eixo x deste ponto aqui será o arco de comprimento menos A, porque gira no sentido horário. Portanto, a solução da equação fundamental cosseno de x igual a cosseno de A são os arcos A e menos A, considerando o intervalo de uma volta completa. Observe também que pontos da circunferência trigonométrica simétricos em relação à origem representam arcos cuja diferença em valor absoluto é π. Temos aqui o arco de comprimento A, temos aqui a tangente de A e temos aqui o simétrico em relação à origem. Como esse arco, a metade da circunferência mede π radianos, temos que esse arco aqui simétrico em relação à origem é o arco π mais A, que tem a mesma tangente de A. E isso vale para qualquer quadrante em que o A estiver. Portanto, a solução da equação fundamental tangente de x igual a tangente de A é A e π mais A no intervalo da volta completa. Existem outras equações trigonométricas clássicas além das equações fundamentais. Uma bastante comum é do tipo A seno de x mais B cosseno de x igual a C, onde A, B e C são números reais diferentes de zero. Nesse caso, basta resolver o sistema de equações juntamente com a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Outra equação trigonométrica clássica tem a forma fatorada, f de x vezes g de x igual a zero. Nesse caso, ou f de x igual a zero ou g de x igual a zero. Agora basta resolver cada uma delas separadamente. Também podemos ter equações trigonométricas que podem ser transformadas em um polinômio através de alguma mudança de variável. Vamos fazer esse exercício retirado do livro Fundamentos de Matemática Elementar. Resolva as seguintes equações. Cossecante de x é igual a cossecante de 2π sobre 3, 4 cosseno ao quadrado de x é igual a 3 e tangente de x igual a menos raiz de 3. Vamos começar com a letra A.
Sabemos que cossecante de x é 1 sobre seno de x e cossecante de 2π sobre 3 é 1 sobre seno de 2π sobre 3. Isso significa que seno de x é igual ao seno de 2π sobre 3. E, portanto, por se tratar de uma equação trigonométrica fundamental, sabemos que x deve ser igual a 2π sobre 3 ou o seu suplementar, π menos 2π sobre 3, que resulta em π sobre 3. Portanto, o conjunto solução é π sobre 3 e 2π sobre 3. Vale lembrar que estamos considerando o intervalo da volta completa, ou seja, os valores de x devem estar entre 0 e 2π. Vamos resolver a letra B. 4 cosseno ao quadrado de x é igual a 3. Portanto, cosseno ao quadrado de x é igual a 3 quartos, o que implica que o cosseno de x é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Assim, temos que resolver duas equações fundamentais. Cosseno de x igual a raiz de 3 sobre 2 e cosseno de x igual a menos raiz de 3 sobre 2. Vamos resolver a primeira delas. Cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Sabemos que raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de π sobre 6. Por se tratar de uma equação fundamental, temos que x igual a π sobre 6 ou x igual a menos π sobre 6. Vale lembrar que estamos trabalhando no intervalo da volta completa, ou seja, x deve estar entre 0 e 2π, o que não é o caso de menos π sobre 6. Portanto, devemos encontrar o arco côngruo a menos π sobre 6 no intervalo entre 0 e 2π. Para isso, basta fazer 2π menos π sobre 6. E, portanto, x igual a π sobre 6 ou x igual a 11π sobre 6. Vamos agora resolver a segunda equação fundamental. Cosseno de x é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Sabemos que menos raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 5π sobre 6. Assim, x igual a 5π sobre 6 ou x igual a menos 5π sobre 6. Da mesma forma, como menos 5π sobre 6 não está no intervalo da volta completa, ou seja, não está entre 0 e 2π, devemos somar 2π. E, portanto, encontramos o seu arco côngruo, 7π sobre 6. Assim, chegamos à conclusão que o conjunto solução da equação trigonométrica 4 cosseno ao quadrado de x igual a 3 é π sobre 6, 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6 no intervalo da volta completa. Agora vamos resolver a letra C. Tangente de x é igual a menos raiz de 3. Sabemos que a tangente de 2π sobre 3 é igual a menos raiz de 3. Portanto, x igual a 2π sobre 3 ou x igual a π mais 2π sobre 3, cujo resultado é 5π sobre 3. Logo, o conjunto solução da equação trigonométrica tangente de x igual a menos raiz de 3 é 2π sobre 3 e 5π sobre 3, considerando o intervalo da volta completa, ou seja, x entre 0 e 2π. Vamos resolver esse exercício retirado do livro Trigonometria Números Complexos da Sociedade Brasileira de Matemática. Resolva a equação seno de x menos raiz de 3 cosseno de x igual a 1. Trata-se de uma equação do tipo a seno de x mais b cosseno de x igual a c, onde a, b e c são números reais diferentes de zero. Esse tipo de equação pode ser resolvido através de um sistema com a relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Temos aqui a equação dada e o sistema com a relação fundamental da trigonometria. Assim, vamos isolar o valor de seno de x na primeira equação e substituir na segunda. Vamos desenvolver o quadrado de 1 mais raiz de 3 cosseno x. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. 3 cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 4 cosseno ao quadrado de x. Eliminamos o 1 dos dois lados da equação e dividimos a equação por 2. Colocamos o cosseno de x em evidência. Temos um produto que é igual a zero. Logo, temos que resolver duas equações trigonométricas fundamentais. Cosseno de x igual a zero ou 2 cosseno de x mais raiz de 3 igual a zero. Ao trabalharmos com a relação fundamental da trigonometria, devemos ter cuidado com os sinais, uma vez que números negativos e positivos de mesmo valor absoluto têm o mesmo quadrado. Assim, podemos encontrar soluções que não são de fato soluções da equação trigonométrica dada. Para evitar isso, devemos testar dentre as soluções encontradas quais de fato são soluções da equação dada. Dessa forma, vamos resolver a primeira equação trigonométrica fundamental do problema. Sabemos que cosseno de x é igual a zero se somente se x igual a π sobre 2
ou x igual a 3π sobre 2 no intervalo da volta completa, ou seja, de 0 a 2π. Agora devemos verificar se de fato essas soluções são soluções da equação trigonométrica dada. Vamos começar substituindo o x por π sobre 2. Temos seno de π sobre 2 menos raiz de 3 cosseno de π sobre 2 igual a 1. Seno de π sobre 2 igual a 1. Cosseno de π sobre 2 igual a 0. Chegamos a 1 igual a 1, que é uma sentença verdadeira, e de fato verificamos que π sobre 2 é solução da equação trigonométrica dada. Vamos fazer o mesmo para 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1 e cosseno de 3π sobre 2 igual a 0. Chegamos a menos 1 igual a 1, que é uma sentença falsa. Logo, 3π sobre 2 não é solução da equação trigonométrica dada. Da mesma forma, vamos resolver a segunda equação trigonométrica fundamental do problema. 2 cosseno de x mais raiz de 3 é igual a 0. Ou seja, cosseno de x é igual a menos raiz de 3 sobre 2. O que implica que x é igual a 5π sobre 6 ou x igual a 7π sobre 6, considerando o intervalo da volta completa, ou seja, x está entre 0 e 2π. Vamos verificar novamente se de fato essas soluções são soluções da equação trigonométrica dada. Substituindo x por 5π sobre 6, temos seno de 5π sobre 6 menos raiz de 3 cosseno de 5π sobre 6 igual a 1. Seno de 5π sobre 6 é igual a meio, e cosseno de 5π sobre 6 igual a raiz de 3 sobre 2. Fazendo as contas, chegamos em menos 1 igual a 1, que é uma sentença falsa. Logo, 5π sobre 6 não é uma solução da equação trigonométrica dada. Fazendo o mesmo para 7π sobre 6, temos que o seno de 7π sobre 6 é igual a menos meio e o cosseno de 7π sobre 6 igual a menos raiz de 3 sobre 2. Fazendo as contas, chegamos a 1 igual a 1, que é uma sentença verdadeira. Logo, x igual a 7π sobre 6 é de fato solução da equação trigonométrica dada. Portanto, o conjunto solução da equação trigonométrica dada, seno de x menos raiz de 3 cosseno de x igual a 1, é π sobre 2 e 7π sobre 6. Esse exercício foi interessante, pois exemplificou a resolução de dois tipos de equações trigonométricas clássicas. A seno de x mais b cosseno de x igual a c, onde a, b e c são números reais diferentes de zero, e equações que apresentam um produto igual a zero. Vamos agora resolver esse exercício, retirado do próprio site do GTMAT, como um exemplo de resolução de equações trigonométricas clássicas através de equações polinomiais. Resolver a equação 2 seno ao quadrado de x mais seno de x menos 1 igual a 0. Vamos fazer uma mudança de variável chamando o seno de x de t. Assim, temos a equação do segundo grau. 2t ao quadrado mais t menos 1 igual a 0, cujas soluções são menos 1 e meio. Logo, temos que resolver as duas equações trigonométricas fundamentais. Seno de x igual a menos 1 e seno de x igual a meio. Sabemos que seno de x igual a menos 1 para x igual a 3π sobre 2. E que seno de x igual a meio para x igual a π sobre 6 ou x igual a 5π sobre 6. Portanto, o conjunto solução da equação trigonométrica dada é 3π sobre 2, π sobre 6, 5π sobre 6, considerando o intervalo da volta completa, ou seja, o x está entre 0 e 2π. E, finalmente, vamos falar sobre inequações trigonométricas fornecendo alguns exemplos. As inequações trigonométricas que abordaremos nessa videoaula podem ser resolvidas utilizando todo o conhecimento de equações trigonométricas, juntamente com uma análise atenciosa da circunferência trigonométrica. Vamos resolver essa inequação retirada do próprio site do GTMAT. Seno de x maior ou igual a meio para x entre 0 e 2π. Bom, temos aqui a circunferência trigonométrica. Temos aqui o valor de meio, né, no eixo do seno, aqui no eixo y, né, seno igual a meio. Temos aqui o ângulo de 30 graus, né, que é π sobre 6 radianos. E temos aqui também, se a gente rodar no segundo quadrante, o 150 graus, que é o 5π sobre 6 radianos, que também tem seno igual a meio. Portanto, se eu quero o seno de x maior ou igual a meio, eu vou querer todos os arcos cujo valor de seno esteja nesse intervalo destacado em vermelho. E quais serão esses arcos? Serão os valores que estão entre 30 graus e 150 graus. Ou seja, o conjunto solução desta inequação trigonométrica são todos os valores reais que estão entre π sobre 6 e 5π sobre 6.
E por último, vamos resolver essa equação também retirada do site do GTMath. 2 cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x menor que zero, onde x pertence ao intervalo da volta completa, ou seja, entre 0 e 2π. Bom, temos aqui a inequação trigonométrica, 2 cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x menor que zero. Chamando cosseno de x de t, temos 2t ao quadrado menos t menor do que zero. Vamos entrar com a função aqui, f de t igual a 2t ao quadrado menos t. Então, percebemos que trata-se de uma função quadrática, uma parábola, cujas raízes são 0,5. Portanto, onde que essa parábola aqui vai ser menor do que zero? Entre as raízes 0,5, ou seja, 2t ao quadrado menos t é menor do que zero, se e somente se o t estiver entre 0,5. Então, temos aqui o cosseno de x está entre 0,5, uma vez que acabamos de ver que o t deve estar entre 0,5 e o t é igual ao cosseno de x. E o cosseno de x está representado aqui entre 0,5 por este segmento vermelho. Olha lá, entre 0,5, né, o eixo x, o eixo do cosseno. Então, sabemos que o cosseno é 0 em π sobre 2 e 3π sobre 2, e sabemos que o cosseno é meio em π sobre 3 e 5π sobre 3. Portanto, o cosseno vai estar entre 0 e meio, né? Quais são os arcos cujo o cosseno desse arco estará entre 0 e meio? Será maior que 0 e menor que meio. Ou seja, essa linha vertical pontilhada azul aqui vai estar entre 0 e meio. Ou seja, são os arcos que estão entre π sobre 3 e π sobre 2 e entre 3π sobre 2 e 5π sobre 3. Aí, ó. Então, portanto, a solução da inequação trigonométrica 2 cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x menor do que zero é x pertence a R, tal que x está entre π sobre 3 e π sobre 2, ou o x vai estar entre 3π sobre 2 e 5π sobre 3. Aqui estão algumas das referências, incluindo alguns sites em que me baseei para fazer essa videoaula. Obrigado, pessoal, e até a próxima!